Tinha só ouvindo vocês. Beleza. Poxa, que pena que a Lud não entrou. Ela é nossa leitora, né? Se quiser, eu posso ler também. Eu tava conversando com o Vini, como tem muitos capítulos, eu acho que não vai dar para ler tudo. Mas se você quiser ler também, o que eu pensei, a gente pode ler os Eu versos que a destaquei gente também achou. alguns. Isso, pronto. Eu acho que já basta. Já ajuda muito. Vamos então? Capítulo 11. E quem quer comentar a leitura? Deixa eu. Então, Vai comentar? Vai ler? Como é que faz? Eu ainda não sei bem. Eu vou começar, então. Olha, como sempre, né? Você vai compartilhar, Vini? Eu acabei compartilhando aqui. Olha que chique. Não, eu pus o PDF aqui, né? Aí eu tava. Mas você vai compartilhar. Deixa eu ver. Então, eu vou começar. O capítulo 11, eu fiz uma reflexão, né? Ele fala muito sobre buscar a luz da sabedoria que dissipa a escuridão. Eu fiz uma ligação com a alegoria da caverna de Platão, que quando a gente sai daquela ilusão, né, projetada pelas sombras na parede, e o papel do filósofo sair, né, e a luz, ela dói, mas é a única fonte de saber as coisas como elas são. Fala muito também sobre a impermanência, a transitoriedade dos fenômenos, que eu fiz uma ligação com Heráclito, tudo flui, nada permanece. Também eu refleti sobre o nosso corpo como uma estrutura de ossos recobertos de carne e sangue, onde habitam o ciúme, a hipocrisia, a decadência e a morte. Eu achei muito interessante, é o verso 150, se alguém quiser ler, pode ler. O verso 151 também fiz anotação, ele vai dizer que a sabedoria do sábio perdura de geração em geração, mesmo após a sua morte. Ou seja, os filósofos, né, que deixaram essas filosofias, mesmo que eles não estejam mais aqui, suas ideias, né, chegaram até a gente. O 152 também fiz uma anotação, ele vai falar que o homem que não busca aprender é como um boi que só aumenta de peso, mas não de sabedoria. É muito interessante essa comparação. Eu já vi a professora Lucelena falando. Desse aqui, né? Sobre essa parte aí. É interessante. Deixa eu ler ele na íntegra. Cadê? É o capítulo 152. O homem que não procura aprender envelhece à maneira do boi, aumenta de peso, mas não de sabedoria. Sim, tem muitas pessoas que são avançadas de idade, né, mas agem igual uma criança. Inclusive Realmente. um que está na presidência da República. O Brasil sofre A minoridade, né, gente? autoridade, exato. Faz com a pessoa. Realmente eles são gado. Oi? Realmente eles são gado. Gente, o que eu peguei desse capítulo também foi a questão do corpo, né? Já que você não vai compartilhar, Vini, eu vou colocar, então, que eu fico olhando para cá. Beleza. Que assim, eu destaquei essa questão do corpo, porque ele, de novo, né, usa o corpo, dessa vez, como objeto do foco, né? E ele fala, né, todas as partes negativas e positivas, né, que relacionam com o corpo. Assim, claro que ele não aprofunda muito, porque é aforismo, né, lírico. Então, assim, essa questão do corpo que eu peguei mais desse parágrafo, relacionado à velhice e tudo que vem a ver, né, que tem a ver com essa questão do capítulo também, né, a sabedoria, então, como parte positiva, a decrepitude, né, do corpo como uma parte negativa, que a gente nasceu para morrer, de fato, então o que importa é como a gente vive, mais ou menos assim. Tem um fragmento de Heráclito que ele fala:
que se a felicidade se resumisse aos prazeres do corpo, então a gente falaria que os bois são felizes quando eles comem capim, né? Isso me lembrou esse capítulo. Eu acho que tem uma conexão desde o começo que ele fala aqui, que o maior prazer é a sabedoria, né? E ele não fala, não é só a sabedoria, não é só uma coisa secundária, é o maior dos prazeres. Então tem essa questão, e também do prazer não ser só uma sensação do corpo, mas é algo que... Pois é, Cíntia, a Cíntia falou aqui no chat que ela, é por isso que ela ama Heráclito, mas é justamente por isso que eu tô falando de Heráclito. Então, aqui, voltando, né, ele fala: envolto em trevas, não buscará a luz. E isso tem a ver com a ânsia que a gente sente, né? Muitas pessoas passam a vida inteira e nunca procuram a sabedoria, nunca procuram algo a mais. Só que, assim, essas pessoas meio que não têm uma vida muito, como que eu diria? Eu tô pensando em inglês agora. Elas não conquistam muita coisa na vida, né? Você nasce, morre e não faz nada no meio. Enfim, voltando aqui, eu também gostei muito dos versos 153 e 154. Essa parte que você falou, eu acho que tem muito relacionado com o 155 que eu marquei. Que é aqueles que não levam a vida pura, disciplinada, que na juventude não reconhecem as riquezas dos ensinamentos, perecem como velhas garças tristes à margem de um lago sem peixes. Eu estou lendo um livro aqui que é uma carta de Platão. Platão ele escrevia diálogos, né? Só que tem uma carta que assim é atribuída a ele. Ele está contando aqui que ele se decepcionou com a política e ele era um homem rico, o pai tinha terras, então ele não trabalhava. E quando ele tinha 40 anos, ele já não participava da política, né? Ele podia porque ele era um cidadão. Na Grécia daquela época, em Atenas, cidadão era homem que nasceu em Atenas e tinha propriedade. Então, só eles que eram cidadãos. E os cidadãos podiam participar da administração da cidade, né? Ser juiz, ser... Eles não tinham juiz, mas assim, trabalhar lá, né? Como magistrados, como administradores. E ele podia fazer isso, e ele fez por um tempo e depois ele saiu. E ele recebeu um convite para ir ensinar a filosofia dele na Itália. Aí ele explica nessa carta porque ele aceitou. Aí ele fala, né, que ele chegou aos 40 anos e a única coisa que ele fazia era filosofar, beber e transar. Então, assim, não fazia mais nada da vida, ele estava se sentindo completamente inútil. Aí ele, deixa eu ir lá ensinar filosofia para os italianos, né? Porque, a vida não pode ser só isso. Aí eu achei bacana, né, que ele não estava preocupado só com o aspecto prático da filosofia. Teve um momento que ele falou, não, vamos colocar isso aqui em prática. Eu achei bem bacana, né, que ele podia ter ficado vivendo essa vida, né, ele era rico, não precisava trabalhar, mas em vez disso ele decidiu fazer alguma coisa, não só buscar a sabedoria, mas também buscar colocar em prática. Esse livro ensina muito a gente a praticar. Ele é um livro completo, assim, em questão de teoria e prática, e ele te incentiva a praticar. É interessante. Eu até achei interessante o verso 146, o comecinho dele, porque fala sobre o riso, a euforia. Mas isso não é felicidade. Ficar dando risada, ficar eufórico, não é a felicidade. E aqui mostra que a gente vai conseguir a felicidade quando procurar a luz. Uhum. Exatamente. Ele já abre falando ali, Qual né? verso que você falou? O 146, o Ele já primeiro, abre falando, né? De que capítulo? o 11, capítulo O 11. 11. E assim, continuando ainda no texto, né, ele fala aqui no 153, que miséria nascer e renascer sem fim. Então, assim, o jeito que eu interpretei isso foi essa questão das pessoas que nascem e não fazem nada na vida inteira, né? Ficam meio estagnadas. Aí não conquistam nada, não fazem nada, chegam no final da vida, parecem crianças ainda, né, no nível de maturidade,
Então, elas vão renascer e passar pela mesma coisa, até aprender a sair dessa estagnação. Beleza? Vamos pro Acho que próximo já? fechou, né, o primeiro. O 11. Vamos pro 12, então. O ego. Então, marquei logo o primeiro também, né? Se tem por ti mesmo estima, conserva-te atento, sábio e é vigilante um terço de sua vida. Eu achei interessante que ele coloca ali um terço de sua vida e separa. Na verdade, é uma nota, né? Eu não sei se realmente é verdade, que fala da questão da separação da infância, mocidade e maturidade, como maturidade espiritual. E eu até comentei há algum tempo com o Vini essa questão de maturidade espiritual, que tem a ver com a maturidade que o Cristo citou agora há pouco, né, da menoridade. E o ego é uma questão muito complexa. E eu vejo da onde Nietzsche tira algumas ideias, sabe? Do pensamento oriental, assim. Então eu senti muito isso quando eu li esse parágrafo, esse capítulo sobre o ego. Nietzsche, né, e Freud contribuíram muito para, e outros também, né, mas pegando aí os mais referências, assim, para mim. Nietzsche, né, ele é bem, como que eu diria, tem muita controvérsia em torno dele, mas eu acho que as pessoas interpretam de modo muito superficial. Mas assim, eu estava conversando com o Vini uma vez e eu falei, olha, tem filósofo que fala que a Grécia não teve nada a ver com o Oriente. Aí tem filósofo que fala que a Grécia é totalmente subordinada ao Oriente, né? E Nietzsche é uma dessas pessoas. Eu acho que, inclusive, ele foi um dos primeiros, se não o primeiro. E, assim, eu falo que tem que tomar cuidado que eu acredito que teve, sim, uma influência, mas não uma... Mas a Grécia não copiou o Oriente, né? Agora, Nietzsche, por outro lado, ele deixa bem explícito que a maior parte da leitura dele era oriental. Ele não cita muito os livros orientais, mas no meu livro preferido, Aurora, a epígrafe é uma frase indiana, uma frase traduzida eu não sei se é dos Upanishads ou algum texto, ou dos Vedas, ou um ou outro, mas é uma frase muito bonita, inclusive, que é: há tantas auroras que ainda não brilharam. Tem a ver com o futuro, com a esperança. Só que, assim, a primeira frase do livro dele é oriental. Então, isso já é uma chave de interpretação, né? Mas tem livros publicados fazendo uma relação entre a filosofia budista e a filosofia nietzschiana. E tem, sim, uma relação muito Nietzsche mais... bebeu muito de Schopenhauer, né? Schopenhauer também bebeu muito dessa fonte oriental. Sim. Então, assim, não estou falando que é porque eu senti isso quando eu li, e quando eu li Nietzsche, sabe? Eu nunca li Schopenhauer, por exemplo, mas eu imagino que também tenha relação. Como me lembrou Eu não também gostei muito, não, de Schopenhauer. Eu Tem um nunca li. livro dele que eu gosto, mas, assim, o principal, a vontade Acho que foi como manifestação do você que ser. me indicou uma vez, eu acho, no grupo também. Ele tem um livro fininho que é bom sobre a leitura e a escrita, eu acho. Agora, o livro principal dele eu não gostei muito. Eu nem sei qual é o principal. É Um Mundo como Pessoal, Vontade, alguma coisa assim. desse verso, eu fiz uma interpretação com Kant, no sentido que o esclarecimento kantiano, né? Ele vai dizer que a minoridade, a maioridade, maturidade, né? Minoridade e maturidade, maioridade. Deixar de ser preguiçoso, manter-se sempre atento em todas as fases da vida. Foi a interpretação que eu consegui fazer desse verso. Nos outros também eu fiz algumas interpretações meio com Kant. O 158, eu coloquei interpretação aqui, eu escrevi, né? Superar primeiro o seu egoísmo, né? A superar a nossa minoridade, antes de se dirigir aos demais, né? Quando o verso vai falar que o sábio
Ele tem que primeiro quebrar as barreiras do seu ego para depois ir tentar ajudar os outros a quebrar também as barreiras do ego. Uhum. No 159, eu vi que realmente é muito difícil manter o autocontrole, principalmente quando a gente parte da teoria para a prática, né? No sentido de praticar uma filosofia, praticar uma ética. É muito difícil manter a ética. E nos textos também para dizer que é mais difícil fazer o mal, né? Ser antiético, do que ser ético. O verso 160 vai falar que a gente deve ser mestre de si. Eu liguei também com a maioridade kantiana, esclarecimento. O 162 vai falar sobre uma árvore, né? Que quem está na minoridade, eu fazendo a ligação com Kant, né? Quem está na minoridade é como uma árvore sufocada por uma trepadeira, que é um parasita. Gente, pode falar, tá? Da interpretação que eu estou fazendo aqui. Não, mas a minha interpretação Tá foi muito bem boa. parecida Uhum. desse capítulo. Entendi. Eu falei já no 173, 163 vai falar que é mais fácil fazer o mal, né? É mais fácil ser antiético do que fazer o bem. Aí eu comentei antes do jeitinho brasileiro, né? Mas tem leis que possibilita esse jeitinho brasileiro. Eu queria falar, Vini. Pode Mas falar, só para concluir aqui. Ele vai falar também da conclui seu raciocínio. responsabilidade de nossas ações, que a responsabilidade delas está em nossas mãos e não está na mão de ninguém. Então, é nossa responsabilidade mudar o nosso aqui e o agora. Pode falar, Cíntia. Eu achei muito legal quando você fez toda a correlação dos versos com Kant. Sou muito suspeita de falar, eu gosto muito do esclarecimento do Kant. Tem um verso aqui que eu gosto muito e eu vou tentar ler para vocês. Só um minuto, deixa eu ver se eu consigo. Quando o homem age mal, é por si mesmo que é impuro. Quando o homem age bem, também é por si mesmo que é puro. Só um tempo, gente. Os estados de pureza ou impureza são criados pelo próprio homem, nada podendo ser feito para que um indivíduo purifique um outro. Isso me chama muita atenção, sabe, minha gente? Eu não consigo correlacionar de imediato com nenhum filósofo, mas eu trago muito para a realidade, para o nosso dia a dia. O quanto muitas vezes a gente está perdendo, entre aspas, ou de verdade, eu não sei, o tempo, querendo mudar alguém, querendo mudar o conceito, o pensamento, a visão, ou a gente está se iludindo achando que tem essa propriedade de mudar alguém. Veja, quando o homem age pelo mal, é por si mesmo que ele é impuro. É por ele mesmo que ele age. Quando age por bem, também é por ele mesmo que ele age. Então, o que ele faz é responsabilidade dele, de cada um de nós, o que nós fazemos. Os estados de pureza ou de impureza são criados pelo próprio homem, ou seja, somos nós que criamos nossos estados. Nada podendo ser feito para que um indivíduo purifique o outro. Nós não podemos fazer o outro enxergar aquilo que muitas vezes está extremamente claro na nossa vista. Cada pessoa tem seu mundo próprio particular. E eu acredito muito que cada pessoa tem seu tempo. O Euclides falava aí que às vezes uma pessoa passa uma vida inteira, né, e não constrói. Quantas pessoas eu conheço que têm aí seus 40, 60 e se comporta às vezes como um jovem, um adolescente de 15 anos, com imaturidade. Quantas pessoas mais novas que eu digo, eita, o espírito é velho, tá sábio. Então não é a idade cronológica, mas a sabedoria que aquela pessoa traz dentro dela. E é muito interessante a gente saber que não nos cabe mudar ninguém. Nós podemos e temos, talvez, o dever de esclarecer, se a pessoa quiser, de ajudar, de colaborar, se a pessoa quiser. Mas veja, mudar é um ato próprio
E a gente só muda quando também muda as consequências do que a gente está fazendo. Se eu continuo sempre tendo as mesmas ações, eu não vou ter nenhum tipo de mudança. Então, esse capítulo, esse verso me chamou muito a atenção. Era só isso que eu queria partilhar com vocês. Muito bom, Cíntia, Cíntia. Obrigado. Muito Cíntia, eu bom. consegui fazer uma ligação com a alegoria de Platão também, de quando o filósofo ele sai, ele volta para tentar mostrar às pessoas que o que ele está vendo lá é ilusão, né? E ele é meio que censurado, o povo censura, o povo prefere viver na ignorância. É um pouco diferente da sua colocação, mas eu entendi também com o que você falou aqui, eu fiz essa ligação dessa volta que o filósofo faz, né, para dentro da caverna, da escuridão, para resgatar as outras pessoas, mas as outras pessoas não querem sair por causa da sua ignorância, presos à ilusão de que o mundo que está à sua frente, né, projetado por fogueiras atrás, quando a gente vai ver lá o mito da caverna, projetados e a gente pensa que aquelas sombras são a realidade. Eu fiz essa ligação de que a gente não pode, né? Mas a gente não pode porque a pessoa também não quer, né? A gente pode mostrar, mas a pessoa vai querer ou não, né? Alguns filósofos, eles conseguem resgatar algumas pessoas, mas é muito difícil. Por isso que muitos versos da Mapada vai dizer que o sábio é que o mundo é cego e algumas pessoas que são, não posso dizer que conseguem ver a realidade, vai dizer que o mundo é cego, mas algumas pessoas conseguem ver, conseguem sair dessa caverna. Vini, você se superou. Você está indo para o Kant e para o Platão. Estou amando aí a sua forma. Amei. Show de bola. É interessante. Não, Pode desculpa. falar. Não, Não. pode ir. Não, eu te complemento depois. Então, é interessante esse capítulo, porque no verso 158 fala sobre a gente construir o nosso caminho primeiro, para depois ensinar a outros. E aí, depois, já pegando o que a Cíntia falou, no 165, fala que a gente não consegue mudar outras pessoas. Então, imagina a gente, como professores de filosofia, podendo mostrar o caminho, mas não mudando a outra pessoa, não fazendo ela fazer o caminho que a gente quer. Pode falar agora, Elbert. Eu ia falar isso, né, que ele deixa bem claro mesmo essa questão de que ninguém vai trilhar por ninguém, né? As pessoas podem ter ajuda até certo momento da vida, até certo momento, mas a partir de certo nível ela tem que ir sozinha mesmo. Sim. Eu digo assim, sabe, só complementando aqui, Euclides, rapidinho, a nossa consciência ela não deve pesar em momento algum. A Bia colocou uma coisa aí muito certa, que a gente vai passar em nível de professor. Muitas vezes a gente vai mostrar e vai tentar até que abrir a cabeça mesmo do aluno e colocar dentro, porque a gente está vendo que aquilo ali vai ser um sofrimento, ou já está sendo um sofrimento. Mas a gente tem que saber separar, porque senão gera doença para a gente também. Então, se eu tento ajudar de alguma forma, mas não é aceito, então a minha parte eu fiz. E isso não deve pesar na minha consciência. Por quê? Porque senão eu também vou me adoecer. Entendeu? Era só isso, Cris. Tá, Pode continuar. Então, igual eu sempre falo, né? O diabo serve prato, mas não te força a comer. Então, também. assim, pro bem ou pro mal, quem faz as escolhas são nós mesmos. Por isso que eu não gosto daqueles negócios, ai, tadinho, ele é favelado, ele é negro, ele é pobre. Exato. Machado de Assis era pobre, mulato, o pai morreu quando ele tinha 12, a mãe quando ele tinha 10 anos. Ele não tinha educação, ele mesmo se tornou o maior poeta, né? Empatado com Fernando Pessoa, o maior poeta de língua portuguesa, né? Um dos maiores escritores do mundo. Ele é estudado nos Estados Unidos, França, Inglaterra. E assim, o cara era mulato e favelado. Se a gente for Verdade. pela estatística, ele era para ser traficante. Mas o Você cara virou acredita que poeta. eu ainda consegui ficar surpreso quando eu descobri que ele era negro? É estranho, né? Um racismo estrutural, até Mulato, mesmo. ele era mulato. Ah, pois é, mas eu falo assim, né? Eu estava Mas, lendo um artigo sobre negritude. Aí é,
eu meio que e fiquei surpreso, assim, sabe? Essas coisas é muito interessante mesmo. Então, Mas só eu para acredito em você. Essa questão que até mesmo, né, igual eu falei, quem quer estudar, quem quer ler, vai atrás. mas só para esclarecer, ele botava, eu acho que é pó de arroz no rosto. Então ele parecia branco mesmo. Então por isso que em muitas representações ele parece mesmo que é branco. Ele fazia isso. Ah, e só para terminar aqui, Cíntia, eu achei sua interpretação perfeita. Não precisa sempre fazer referência a outros filósofos. Entretanto, tudo que você falou e o que está aqui no livro tem muito a ver com o Sartre. O Sartre fala, olha, ele era ateu, né? Ele fala, não existe inferno e não existe céu. O inferno e o céu estão na nossa mente, que tem muito a ver com isso que a gente está vendo, né? O estado da mente é o que cria a nossa realidade. E tem também a questão da responsabilidade, que ele fala, que o ser humano é responsável por si mesmo, que não tem essa questão, foram as circunstâncias. Ele, né? Eu acho que influencia sim, eu não vou mentir. O nosso meio influencia um pouco, né? Também seria hipocrisia falar que não tem não afeta de nenhum modo. Mas assim, ele acreditava que não influenciava quase nada. É só para fazer essa referência, né, que você estava falando de outros filósofos. Mas é isso. Vamos pro próximo, Vini? Ou mais alguém quer falar? Pessoal, interessante que no capítulo 13, né, que a gente está agora, Uhum. é um mundo, né? E o mundo em par é louca. Posso? O nome do capítulo é Louca Vaga. Louca vaga. Pode falar. O capítulo 12 tem no verso 161, ele fala sobre o próprio eu. Aí eu fiquei pensando o que seria o próprio eu, não consegui chegar a uma conclusão e eu queria saber o que vocês acham disso. Qual é a opinião de vocês? O que é o próprio eu? Olha, eu vou falar assim, a minha visão é meio Nietzscheana, freudiana, né? Eu acho que o eu é um intermediário ali entre o seu consciente e o inconsciente, algo assim. Que ele media, né, o seu superego e o ego, o eu. Aí tem as separações lá e tal, mas é mais ou menos assim. Já dá para ter uma noção, né, quando fala inconsciente, consciente, dá para ter uma noção assim. E eu relacionei muito quando eu li isso aqui. Ainda mais quando ele fala ali, né? Ele detalha no capítulo anterior a questão do eu, filho do eu e tal. Faz muito pensar sobre o eu. E acho que essa é a definição. Ou seja, um mediador entre o inconsciente e o consciente. Lógico. Esse eu também pode ser interpretado como ilusão, como a gente já estudou nos outros encontros, né? Da ilusão que forma toda uma questão de sofrimento na nossa vida. Ô, Bia, você está se referindo ao verso 161? Isso, esse mesmo. Eu vou subir um pouco o verso. O ego é mestre do eu. Cada um é seu próprio mestre e refúgio. Quem outro poderia ser? O completo domínio de si mesmo é o único refúgio difícil de lograr. Logo após vem o verso que você coloca. A má ação praticada pelo eu, filha do eu, produto do eu, tritura o insensato, como diamante as demais pedras. Para mim, esse eu vai ser fruto desse ego. E quem é esse ego? Quem poderia ser? Como diz lá no 160. O ego é o mestre do eu. Cada um é seu próprio mestre e refúgio. Quem outro poderia ser? É um debate amplo. Vocês podem me ajudar também, pessoal. Para mim, vai ser a essência maior, aquilo que verdadeiramente eu penso, eu sou, na minha construção. Poderia colocar aqui como ego, como ele coloca lá, né? O ego é o mestre do eu, já que é o mestre, vamos dizer assim, é a essência.
eu não sei se eu estou errada, me Eu vejo corrija. eu vejo o ego mais como uma essência terrena, materialista, vamos dizer assim, Eu não estou levando muito sabe? para esse lado, Elbert, porque eu não estou correlacionando com nenhum tipo, como eu disse antes aos meninos, nem de filosofia, nem de filósofo. Eu estou indo ao pé da letra do verso, numa leitura até muito superficial, talvez. Por isso que eu estou pedindo a vocês uma certa ajuda, porque eu estou indo pelo pé da letra do verso mesmo. Então, Ah, não, isso aí é muito pessoal, é tipo assim, eu leio as isso, coisas, eu isso. correlaciono, sabe? Mas aí vai muito Eu não estou interpretação. adentrando. O Vini fez uma explanação maravilhosa, correlacionando com Kant e com Platão. Eu não estou correlacionando, mas achei muito bonito quando ele coloca assim: quem outro poderia ser? Ele lança uma pergunta. O ego é o mestre do eu. Quem outro poderia ser? Quando me lança essa pergunta, já me põe a refletir. E aí sim, a gente poderia aqui passar a noite filosofando somente no 160, no 161. E aí eu peço ajuda aos universitários, porque aí vocês podem adentrar já com as questões filosóficas em cima, trazendo os conceitos. Mas para mim é essa essência que eu falei. Muito bom, gente. Eu Acho já que dei deu minha pra dar uma contribuição. entendida. Deu pra dar uma entendida. Muito obrigado mesmo. Você, Vini, nada a acrescentar? Eu achei perfeito a interpretação de Cíntia. É muito similar ao meu ponto de vista, então tá perfeito sua interpretação, gente. A gente passa pro 13º? Vamos, senão a gente não acaba hoje, né? Pronto. 13. É um mundo. Louca-vaga, Tá. o Vini estava falando. O 13, ele vai falar muito do mundo que é louca, né? O mundo louca, louca vaga. Em Pali. Vai falar das ideias corretas, né? O que são ideias corretas? São ideias humanas, né? Que preza a vida, não só a vida humana, mas também os animais e todo tipo de vida. Né? Ideias incorretas seriam as ideias desumanizadas, né? Que prejudicam a vida. Isso no verso 167. Também esse capítulo vai falar muito sobre contemplar a impermanência, a transitoriedade da vida, que eu faço também ligação com Heráclito do Flui. Vai também falar nos versos 172 e 173 de que a gente deve entender essa realidade que está inerente em todos os fenômenos. Vai falar sobre a ética, o poder. A ética seria o polir desse espelho, né? Para que a gente possa ter uma vida agradável e mudar o nosso destino seria através do polimento do espelho da vida, que é a pureza. Eu faço ligação também com Aristóteles, quando ele vai falar a eudaimonia, né? A gente está ali sempre trilhando o caminho do equilíbrio, né? Junto com a sociedade, e a gente vai lá, tá sendo feliz, né? Que a eudaimonia pode ser traduzido como felicidade, mas essa felicidade é uma construção, né? Durante o processo que a gente vai sendo feliz, eu fiz ligação com ele. Também esse verso fala sobre minimizar os efeitos negativos das nossas ações passadas, né? Através desse polimento da nossa vida. Aí também eu vou, esse verso 174, que fala sobre a cegueira do mundo, né? Que eu fiz a ligação lá com Platão, que o mundo é cego e poucos são que conseguem sair dessa cegueira, que seria dessa caverna. E também o capítulo encerra com os versos sobre a vida, né? Que não devemos desdenhar da vida e considerar uma próxima vida, né? É muito a ideia que a gente já debateu aqui durante esse tempo de leitura. De minha parte, nesse capítulo, só isso mesmo. Nada a acrescentar. Eu queria lembrar o último verso, né, 178, que ele fala de que o primeiro passo no caminho do Nirvana é mais valioso, né, do que uma vida terrena, né?
ele relembra esse ponto. Ou seja, a gente está aqui nessa vida, nessa encarnação, para poder evoluir, né? E ele fala muito Esse disso ao longo do capítulo, caminho. esse capítulo, oi? Não, eu estou falando que ele fala muito disso, né, nesse capítulo, né? Ele fala o objetivo do mundo, para mim, nessa interpretação dele. Ah, então, peraí, eu marquei ó, o primeiro, né? Que ele já dá o alerta, não sigas a via do mal, ou seja, não cultivais a indolência, não corra atrás das ideias errôneas, não seja dos que atardam no mundo. Ali você já entende sobre a questão de reencarnar várias vezes, de atardar no mundo, né? De não seguir a via do mal, a via da indolência. Então, assim, uma parte do começo, assim, já abre o que ele vai explanar, né? Interessante. Eu marco sempre, assim, os que dá para me pegar a ideia do capítulo, sabe? Eu não fico detalhando eu não anoto todos, não faço sobre todos, não. Eu vou lendo numa leitura mais corrida, assim. Outro verso que eu achei interessante é o que ele fala assim, levanta, observa, né? Observar é a atenção plena, tá, pessoal? Uhum. Aquele que segue uma vida reta é feliz, neste mundo e no seguinte, é justamente o que Elbert está falando ali. Da gente não desdenhar dessa vida, desprezando uma vida futura. A gente, como Aristóteles diz, né, tá o equilíbrio ali em sociedade, a gente mantém uma harmonia, uma felicidade de acordo com a ética. Dá um alerta, né, sobre o mundo. Ou seja, você não está aqui para brincar, não. Para divertir. Você está aqui para evoluir. Se você está aqui, igual ele fala, né, não se atarde aqui, eu marquei ele também, quando ele fala que os homens levitam pelo poder psíquico, né? Quando ele faz uma comparação de que como que é a questão da ilusão, né? Ele estava comparando ali com os cisnes, o caminho do sol pelo milagre do voo, ou seja, os cisnes no caminho do sol pelo milagre do voo, como uma coisa tão bela assim, né? Uma coisa, um pássaro voando, eu já imagino assim uma questão de iluminação mesmo, né? E aí ele fala, os homens levitam pelo poder psíquico, ou seja, comparando com essa questão do voo, né? Aí eu separei aqui também a parte da mentira, né, aqueles cujas palavras que transgridem um só artigo da doutrina e despreza os planos superiores da existência, não há outro mal que não possa cometer. Aí é mais um alerta, né, de que você não está aqui para brincar, esse tipo de coisa. E o último que ele fala do fruto, o fruto do primeiro passo no caminho do nirvana é mais valioso do que dominar a terra, atingir o céu ou reinar sobre os universos. A minha é uma vida mundana. Isso, o caminho reinar sobre os universos, né? O caminho melhor que isso seria o caminho da não oscilação da mente, né? Quando a gente tem aquela atenção que não oscila mais os nossos pensamentos, nossa mente, a gente não vai com a correnteza dos nossos pensamentos, é basicamente isso aqui. Exato. A vida mundana, ela tem os desdobramentos, né? Quando ele fala ali, ele fala de coisas extremas, assim, ou seja, o extremo abrange o menor. Então, por isso que eu generalizei falando da vida terrena. Mais algo a acrescentar nesse capítulo? Então podemos ir para o próximo, né? O próximo é o Buda Gata. Quem gostaria de começar? Bom, eu Deixar achei meus colegas falar. interessante. Eu achei interessante o verso 182, que fala que o nascimento do ser humano é algo difícil.
que é difícil ser um ser humano. E realmente é assim, até porque quando o bebê nasce ele chora, né? Então é algo difícil, mas a gente tem que buscar ouvir a verdadeira lei. O que seria essa verdadeira lei, essa iluminação? É justamente entender que no mundo as coisas mudam, nada é permanente, nada é fixo, e a gente tem que ter isso em mente. É isso, gente. Perfeito. Eu fiz algumas anotações também. Você vai comparar o Buda, né, que é um título para quem desperta. Está sempre desperto. O Buda é a pessoa que está sempre desperta e não deixa pegadas. Eu achei muito interessante esse capítulo, a ênfase de não deixar pegadas, né? Essas pegadas são os registros da nossa mente, as ações da nossa mente. Os Budas estão sempre plenamente atentos, né? Aquela atenção de tudo, até de seus sentimentos ruins, ele não vai oscilar com um aspecto belo da vida e nem oscilar com um aspecto triste da vida, né? Ele vai estar lá pleno, como uma rocha. Uma coisa que você Rapidinho, falou também, eu vou só sair aqui para pegar uma água, eu já volto. Mas pode é continuar aí. a preciosidade da vida humana e tudo que o rodeia, né? A vida do ser humano, se a gente for comparar as teorias de regressão ou reencarnação, renascimento, né? Seria essa dificuldade de se nascer como ser humano, mas uma vez nascido como humano, ele tem aquela consciência de progredir e nascer nos mundos superiores, se formos analisar nessa teoria. Prezar pela vida, o capítulo inteiro fala sobre prezar pela vida, não é uma novidade, que a gente já estudou sobre como é a forma de prezar pela vida. Cultivar a mente, né? A gente teve um capítulo inteiro só da mente, e também da insatisfação, né? É a gente ter consciência de que existe insatisfação para tudo na vida e que a gente não deve, como eu posso dizer, não devemos ir na corrente da insatisfação, né? Que insatisfação gera insatisfação, a gente está sempre assim, insatisfação, insatisfação, nesse ciclo intenso de satisfação e insatisfação. Que a pessoa que tem a atenção plena, ela vai, como a gente viu de Ananda, lá naquela questão de sentar à beira do rio, né? Para esperar a água ficar transparente, ficar pura, né? É a mesma coisa que quando a gente senta, a gente percebe a insatisfação lá dentro da nossa mente. A gente está sentado na nossa consciência, né? Na beira da nossa mente. Também fala, o capítulo fala que não devemos procurar refúgios em templos pelo medo. Aí eu vejo muita questão da gente ir para um templo por medo, né? De ser castigado. E também fala que o único refúgio é nós, a nossa mente, né? O único refúgio seguro é estar bem consigo mesmo, e independente se for para templo, para outro lugar sagrado, mas não pelo medo, e sim pelo encontro de si mesmo. Essa é a interpretação que eu fiz. Eu achei interessante aqui os versos 186 e 187. Começando, né, pelo 87, ele fala: quando os desejos se vão, vem a alegria. E assim, eu não sei, né, se qual que é a verdade suprema, se realmente a gente encarna e tudo isso, mas então eu acho que hoje eu não estou apto a aplicar uma renúncia total aos desejos. Mas ele fala aqui, né, nenhuma moeda de chuva de ouro, nenhuma chuva de moeda de ouro poderia estancar a sede dos desejos. Aqui eu acho que ele fala daquela questão desenfreada. A pessoa quer algo, quer dinheiro, quer status, quer poder e faz qualquer coisa por isso. Então, nem se tivesse uma chuva de moeda, nem a pessoa ganhando na loteria, nem a pessoa tendo bilhões de reais ou de dólares, ela fica satisfeita. Os dois dos homens mais ricos que já existiram, né, o
Rockefeller, o cara tinha uma... O Rockefeller e o Carnegie, eles tinham uma fortuna de quase 400 bilhões de dólares. O que você vai fazer com 400 bilhões de dólares? Tudo que você quer, assim, não precisa nem de 1 bilhão. E quando o cara já Mais nada para querer, né? Quando o cara chega nesse nível, nada satisfaz ele é capaz de tudo. Tem também o Tem uma coisa, carinha, o poder. Depois do dinheiro é o poder. Assim, eu penso. o carinha da Amazon, nem sei o nome dele, ele bota pulseiras nos empregados. Se eles param de trabalhar, dá choque elétrico neles. Assim, só um Sério? choque. Isso, assim, nos Estados Unidos, né? Não é um choque de matar a pessoa, é um choque Não, entendi, elétrico, mas não. mas, cara, então, assim, a pessoa, quando chega nesse nível, ela despreza totalmente as outras pessoas. E o que a gente tem de mais valioso no mundo são as pessoas. Não é dinheiro, não é carro, casa. É. Ele fala muito aqui, né, da questão da iluminação, né? Eu destaquei aqui essa questão do mesmo que você, o capítulo 187. Como o sábio pode achar alegria mesmo nos prazeres celestiais? Quando os desejos se vão, vem a alegria. Os seguidores do Buda conhecem essa verdade e se deleitam na extinção dos desejos. Essa é uma passagem difícil para mim, assim, eu pensei, porque primeiro ele fala, né, ele pode achar alegria mesmo nos prazeres celestiais. Eu fiquei, que prazeres celestiais? Quando os desejos se vão, vem a alegria. Ou seja, não existe desejinho, desejão, igual pecadinho, pecadão, assim, fazendo a brincadeira. É desejo, né? E, igual você falou, a gente não consegue se abster totalmente do desejo. É uma coisa muito difícil de fazer, né? Veja, aqui a gente tem que entender que essa literatura é destinada para um público-alvo que estava se empenhando para conseguir tudo que está aqui escrito, né? Um público-alvo que Siddhartha, né, ia lá e dizia, olha, se você quer trilhar esse caminho é por aqui, mas tem também literaturas para leigos. Uma das interpretações de desejo que eu aprendi é que a gente deseja pela vida, a gente deseja cada batida do coração, porque a gente está vivo, né? Se a gente for tapar as nossas narinas, a nossa boca, a gente vai desejar por ar, né? Então, a gente deseja por viver. E uma diferença que a gente faz é do desejo e do apego. Do desejo prejudicial e do apego. O apego que seria? Eu tenho o celular aqui na mão, né? E vou, olha, pegar ele com as duas mãos. E esse apego não vai me possibilitar fazer mais nada na vida, porque eu estou a vida inteira Boa. apegado, né? Possuindo isso aqui. Eu não sou capaz de fazer outra coisa, nem escrever, porque eu estou apegado. Então, essa seria uma interpretação de apego e desejo. Já desejo, a gente tem desejo. Desejo por uma vida melhor, desejo pelo um mundo de paz. A gente está vendo lá, o Talibã agora tomou o Afeganistão, né? A gente tem que ter desejo, sim, para que essas pessoas vivem em harmonia, né? Vivam em paz. Isso é desejo, né? Uhum. Agora, tem desejos prejudiciais que não nos eleva, nem intelectualmente, nem espiritualmente, né? Essa é a diferença. A gente tem que desejar, sim, mas a gente tem que saber, tem que ter atenção plena para onde nosso desejo está se direcionando. Se é um desejo egoísta, pelo ego, pela ilusão do eu, de que tudo é permanente, ou pelo desejo de que a gente pode construir um mundo melhor, um mundo de paz, prezar a vida, né? A vida humana, a vida dos animais, de todos os seres. Essa seria a diferença de desejo, apego, e tem o amor também, né? Existe vários tipos de amor. Existe o amor universal, existe o amor do ego, né? Seria ligado ao apego. O amor universal está ligado lá ao desejo. A gente deseja. Euclides fala muito bem sobre isso na obra do Platão. Acho que ele poderia falar melhor aqui, porque eu não lembro muito bem, mas eu acredito que ele falou do amor e do apego. Foi isso, Euclides? Diferenciando o amor e o apego? Sim, eu fiz uma diferença entre o desejo e o prazer. Também a dor
e o sofrimento. Eu acho, inclusive, que ele fala em algum lugar aqui, mas eu li em algum livro budista, só que é mais o budismo tibetano, né? Que ele fala que a dor é involuntária, mas o sofrimento é voluntário. Então, assim, se alguém te der um tapa na cara, você vai sentir dor. Agora, se você ficar se ressentindo por causa disso, nossa, a pessoa me deu um tapa na cara, né? Você vai ficar remoendo isso dentro de você, você vai sofrer muito mais do que você precisava. É a mesma coisa com prazer. Se alguém te dá uma maçã, você pode gostar da maçã, pode pegar a maçã, comer a maçã, mas se você, no momento que isso vira uma coisa doente, né, já não é mais prazer, é desejo. Assim, pro budismo tibetano, né, que é diferente do budismo que o Vini segue. Então, o prazer, o desejo, é quando você quer a coisa e você faz, e isso leva a você fazer qualquer coisa para obter essa coisa. Então, eu quero dinheiro, então você é capaz de fazer qualquer coisa. Trair um amigo, matar alguém, cometer um crime. Eu quero sexo, mesma coisa. O que as pessoas não fazem, né? Pra transar com alguém que eles gostam. Ou poder também. Então, Uhum. tem essa diferença entre a dor e o sofrimento, e o prazer e o desejo. É até interessante que não é só na literatura budista, mas até mesmo na Bíblia fala Uhum. que o desejo dá luz ao pecado. Então, muitas religiões veem o desejo como uma coisa ruim, né? Não é só o budismo isso. É uma forma de relacionar o desejo com apego à matéria, né? O plano material. Então a gente vai encontrar em várias religiões mesmo. Eu não sou mestre em religiões, né? Mas como você disse, né? O cristianismo tem isso. A gente vê aqui no budismo, vê lá na Cabala, enfim. Eu separei aqui também os 190, 191 e 192, que falou da Dukkha, né? Eu lembrei do vídeo, Vini. Falou sobre a dor. Aí fala que a origem aí faz, né, aquela questão da origem da dor, a cessação da dor e o caminho óptimo que conduz à cessação da dor. Achei muito legal essa reflexão, porque eu lembrei daquela questão da dor que você mostrou no vídeo. E aqui, né, os desdobramentos disso, né? Ele fala, né, que a gente se recolhe no Dharma, chega nesse caminho aqui, né, da libertação da dor. E aí, junto com o que o Cris falou, todo mundo falou. Eu queria complementar, se quiser continuar, pode falar, Elbert. Não, terminei. A minha visão desse verso 186, 186, nem mesmo a chuva de moeda de ouro poderia estancar a sede dos desejos. O Vini colocou muito bem, desejo nem sempre é uma coisa negativa. A gente não pode levar para os extremos. A gente pode sim desejar coisas boas, né? Entre o desejo e o apego, o Vini fez aí uma demonstração fantástica. Quantas vezes nós nos apegamos eu não vou dizer nem a objetos somente, tá? A pessoas, a situações que nos incapacitam muitas vezes de viver outras realidades fantásticas, mas que estão podando a nossa capacidade por um apego muitas vezes bobo, desnecessário. E em relação aos desejos, que mal há desejar o melhor para nós, para os outros? Agora, quando esse desejo ele vem de uma forma negativa, até mesmo para nós, prejudicial, né? Aí sim. Acho que foi a Bia que colocou, né, que nas religiões os desejos eles têm essa visão até um tanto quanto negativa. Em algumas partes da Bíblia a gente vê que desejar a mulher ou o homem do próximo, o desejo colocado de uma forma vista como pecado. E aí aqui eu vou trazer como um desejo negativo.
É lógico que se eu desejo tirar algo que não me pertence, eu já estou desejando uma coisa que vai ofender o meu próximo. E como o Euclides bem colocou, a gente tem que primeiro valorizar a pessoa humana, em tudo. Não adianta a gente ter milhões se esses milhões não vão comprar aquilo que o dinheiro é impossibilitado de trazer. Por mais dinheiro que a gente tenha, como ele diz lá no começo do verso, uma chuva de moedas de ouro. Pode ser, como a gente diz no ditado popular, é podre de rico. Mas talvez não compre saúde. Talvez não te compre um amor verdadeiro. Você pode ter, no caso de homens, talvez, mulheres belíssimas ao seu lado. No caso das mulheres, homens belíssimos. E essa relação? De que forma é? Baseada em quê? Fundamentada sobre o quê? Em rocha ou em areia? Então, eu vejo dessa forma. Foi uma visão um pouquinho diferente do que vocês colocaram, mas eu queria só complementar. É lindo, eu queria te complementar também, me fez pensar aqui no verso seguinte, né, reforçando a questão do o prazer alegria nos prazeres celestiais, né. Aqui, quando eu falo que desejo é desejo, é com relação à cessação do mesmo, né. Não interessa se a gente deseja viver ou se a gente deseja não desejar. Levei aqui para os dois extremos. A questão é que não interessa. Interessa a cessação do desejo. Lógico que os extremos não são o objetivo da prática, nunca deve ser. Mas a gente tem que, eu trago aqui de forma resumida, porque eu falo muito, então eu acabo, talvez, não me fazendo expressar. Mas só complementando, Cíntia, concordo com tudo, né? Existem desejos positivos, negativos, polarizados, mas a questão é sempre superior, né? O que o Euclides colocou outro dia, a questão do ritmo, do equilíbrio, né, da vida. Eu acho que foi no último encontro, naquele símbolo do infinito, assim. Ou seja, o desejo, ele está oscilando para o bem e para o mal. Deixa eu fazer aqui. Mas o segredo é sair, né, desse ciclo vicioso e desejar em cima. Ali, igual coloca nos prazeres celestiais. Eu fiquei pensando um tempão. Prazeres celestiais. Se prazer pressupõe, né, se alegria pressupõe no prazer, gente, desculpa, alegria no prazer, né, celestiais. Se esse termo pressupõe alegria, né, renúncia, por que eu vou desejar mesmo prazeres celestiais? Aí eu tive esse pensamento de que não importa o desejo, né, importa a cessação desse desejo, dessa vontade. Me lembrou o caminho do meio, da Exato, o Diogino. caminho do meio. Isso mesmo. Só fazer uma observação aqui sobre os prazeres celestiais, né? Mesmo os filósofos que são mais materialistas, ateus, e eu penso aqui no hedonismo da Grécia, né, que eu acho que era Aristipo, que eu acho que era o filósofo, e tanto o hedonismo quanto o nietzscheanismo, por exemplo, eles são meio ateus, né? Só que o prazer para eles não é o prazer carnal, é o prazer intelectual. E o hedonismo, infelizmente, né, tem outra significação hoje, que é mais prazer do corpo, não é isso. Os filósofos sempre falam do prazer intelectual, que é o estudo da filosofia ou da espiritualidade humana, né? Gente, só fazer uma observação aqui. Vini, você já tem que ir? O Vini tem que ir? Eu acho que sim, ele falou que ele tinha pouco tempo hoje. Se precisar, eu abro um link aqui no Zoom e mando no grupo. Vocês estão com pressa? Já? Não, eu tava esperando ficar tipo igual o último. O último demorou, a gente terminou umas né? 10 horas. Então, eu tô com a maioria. Sim, eu acho que o Vini deve ter dado uma saída. Quando ele voltar, a gente fala com ele. Aí se ele tiver aqui, eu abro um link novo aqui. Vamos pro próximo capítulo? Vamos. Margarete, seja bem-vinda. Boa noite, Margarete. Obrigada. Boa noite, Margarete. Boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite, do pauta.
estávamos falando sobre o desejo, que muitas filosofias têm o desejo como algo ruim, mas que não vê o desejo como fonte de um progresso tanto espiritual quanto intelectual, e eu consigo ver o desejo como um progresso também, né? Porque até desejar o progresso já é um desejo, né? Eu vejo muito essa questão. Desejo Vamos pro positivo. próximo? Vini, você tem que terminar a reunião? Tem tempo? Oi? Você tem tempo para terminar? Tem que sair? Não, eu tô meio ocupado, mas dá pra gente seguir aqui. Eu falei, quando você não estava aqui, que se quiser eu abro um link novo para a gente continuar a reunião. Não, gente, não, tá tudo bem. Eu vou fazer meu resumo do próximo capítulo, né? O capítulo 15, não é isso? Isso, vamos. Fala sobre felicidade. Ser feliz entre os que nos odeiam. Difícil, né, pessoal? A gente sempre vai na correnteza do ódio também, né? Viver sem sofrimento é justamente ter esse controle da mente, não deixar a gente não ir pela correnteza do ódio, né? É ser feliz entre os que nos odeiam. Viver sem desejos egoístas, eu coloco aqui, desejos egoístas. Viver sem apegos, né? Também é um caminho para a evolução. Apegos, a gente, como eu fiz aquele exemplo, né? Tem um celular, mas a gente fica impossibilitado, quando a gente agarra, né? Quando a gente possui, fica impossibilitado de escrever uma carta, por exemplo. Verdadeiramente feliz é feliz diante das vitórias e das derrotas. E aqui a gente falou em algumas das reuniões da felicidade absoluta, que é diferente da felicidade relativa. Aquela felicidade relativa, como o nome já diz, né? É relativo, vai depender das coisas materiais, das ideias que a gente tem. E quando as nossas ideias e os nossos desejos são contrariados, a gente cai na infelicidade. Então, vem muito falar dessa felicidade absoluta. Esse verso também falou, esse capítulo fala uma coisa que eu fiz ligação com Erisímaco, quando ele fala da desarmonia dos elementos da vida que gera sofrimento. Eu fiz muita ligação com Erisímaco, com aquele médico lá do banquete de Platão. E, por último, ele termina falando sobre o caminho de mestre e discípulo, né, que os filósofos sempre seguiram, de um pessoal tá lá seguindo o mestre, mas o discípulo sempre está ultrapassando o seu mestre, né? A gente pode ter um exemplo de Platão, Aristóteles e essa cadeia até hoje de mestre e discípulo. É um caminho é uma prática muito comum, a prática de mestre e discípulo nas filosofias orientais, a gente sempre vê essas questões. Por enquanto é só isso. Eu estava refletindo sobre o versículo 205, que fala sobre a doçura da solidão. Como assim a solidão ser uma coisa doce? E aí a gente entra naquilo da solitude. A gente está completos com nós mesmos. Não precisamos de outra pessoa, de um apego a outra pessoa. Então é isso que aqui diz. Não é que a gente vai ficar isolado do mundo, mas é que a gente pode ser somente suficientes para nós. É o que eu achei interessante desse. Legal, viu, Bia? Essa parte que você fala da solidão me faz lembrar o verso lá do capítulo anterior, 185, que eu marquei, quando ele fala de viver retirado, né, e exercitar-se na profunda meditação, como das formas de abster-se das palavras e ações negativas, que né, eu acho que não vou falar novidade, que as pessoas relacionam a solidão com infelicidade, né, e o capítulo fala sobre felicidade. Então, ficar sozinho nem sempre é tão ruim, né? E o outro capítulo que eu marquei nesse livro, o verso foi o 207, que fala justamente sobre companhias, né? Ele fala que viver com insensatos é, em todas as circunstâncias, tão penoso e prejudicial como viver com inimigos. Ou seja, as pessoas, às vezes, né, não se dão a chance da solidão. Gostei do que você falou.
Interessante. Algo mais a acrescentar? Eu só queria ressaltar o 204. A saúde é o maior bem, o contentamento o maior tesouro, o amigo fiel o maior parente. O nirvana é a suprema felicidade. Gente, esse verso para mim ele traduz assim uma realidade. Quantas vezes o parentesco consanguíneo, na verdade, em nada ele é Seu assim, amigo, né? Seu parente. ele é verdadeiramente o seu companheiro, ou exerce ali uma amizade verdadeira. Quando muitas vezes a gente tem até um ditado, os de fora são melhor, mas aqui quando o verso traz o amigo fiel, o melhor parente. É porque não é qualquer amigo. É porque amigo não é fácil de achar. Normalmente a gente não conta 5 nas mãos. Os nossos 5 dedos. De verdadeiros nós não contamos. E quando falo isso, eu falo sem grau de parentesco. Lógico que a gente vai ter parente muito próximo que a gente ama de verdade, claro. Mas eu estou falando daquelas pessoas que não têm nosso sangue e que a gente diz assim, mas poxa vida, parece que eu tenho o sangue dessa pessoa e essa pessoa tem meu. Das pessoas que a gente consegue falar sem palavras, olhando no olhar. E a outra parte, quando ele diz assim, a saúde é o bem maior. E quantas vezes a gente, às vezes, perde a saúde correndo atrás de outras coisas. E verdadeiramente a gente só valoriza quando a gente está sem ela. A gente diz, ai, como é bom ter saúde. E o nirvana é a suprema felicidade. Aí o Vini pode me ajudar, mas eu entendo o nirvana como essa paz maior. Eu não sei se eu estou certa, como essa paz suprema. Eu não sei se eu estou certa, vocês me ajudem aí. Mas esse É algo verso, assim para mim. Para mim também é é, algo assim. esse verso ele foi muito profundo para mim. Retorno e reforço que a minha leitura aqui está muito superficial, mas eu quis compartilhar com vocês. Perfeito. Só para esclarecer, Nirvana tem vários significados, né? O mais comum é a não oscilação da mente, estado de tranquilidade, atenção plena, estado de felicidade absoluta. Também pode ser chamado de estado de Buda, né? Aquela felicidade de contentamento por estar vivo, de gratidão por tudo, por todos, mesmo nas derrotas, nas vitórias. Esse é o estado de Nirvana. Quando o Cintia falou aqui da saúde, a forma como ela leu, sei lá, me lembrou Kant com a questão da boa vontade, que nada é bom no mundo, né? Só a boa vontade. E isso é legal porque você quer boa vontade para com você mesmo, né? Que é a questão da saúde. É uma forma bonita de ver isso. Não sei, para mim, quando o Cintia falou, ficou assim, me fez lembrar essas coisas, porque ficou bonito. Eu coloquei, Elbert, porque saúde para depois. É uma coisa, é uma prática às vezes corriqueira. Amanhã eu pratico esporte, amanhã eu faço a limpeza, a higiene mental, a meditação, amanhã eu como menos açúcar, amanhã. Mas o amanhã só existe a partir do presente. E normalmente nós temos muito a tendência de cuidar mais do outro do que de nós mesmos. Uhum. Então, eu me dedico muito a, olha, Vini, você está com dor de cabeça? Peraí, fazer um chazinho, te trago um remédio, Vini. Mas aí, você já tomou, Cíntia, seu remédio de pressão hoje? Ah, É. não, eu esqueci. Mas a saúde, ela é o bem precioso. E quando a gente não tem, a gente sente falta. Era É só um, isso. é um bom desejo, né? Desejar ter saúde. Sim, e que muitas vezes a gente negligencia, né? É. Aí foi isso que eu também marquei aqui, né? O negócio da companhia, mais puxado pro lado da Bia também. Aí, deixa eu só fazer aqui então um parêntese, porque que isso que me chamou a atenção quando, de novo, né, o Nietzsche, ele falava, do Zaratustra, ele fala, né, recolhe-te na montanha, algo assim.
E isso é uma coisa que faz refletir, né? Poxa, se eu quero bem para todos, por que eu vou me afastar de todos? Aí o que me lembrou a questão da companhia dos insensatos aqui. Ele fala para afastar para você não ser influenciado de alguma forma. Quem diz isso? Nietzsche? O Nietzsche tem uma frase que ele fala, né? Para de espantar as moscas e vá se retirar na montanha. Tem uma parte Gente, que eu ele tenho uma fala assim. interpretação um pouco até inusitada. Eu vejo a montanha, né, esse recolhimento, eu vejo não do recolhimento físico, de ir até uma montanha, até uma praia, eu vejo Sim, um recolhimento mental. Tipo, eu aqui no meu quarto, eu posso ir numa montanha, tudo na criação da nossa mente, né? A a gente pode solidão. estar trabalhando a mente, eu posso me imaginar numa montanha, posso me imaginar no Nirvana, e ao mesmo tempo, né, não impede esse pensamento de eu cair num estado mental de inferno, de me sentir com estado de sofrimento por estar fazendo algo de errado ou que eu considero errado, né? Eu vejo muito essa interpretação de que essa montanha, esse recolhimento não é mais para essa sociedade, porque a gente precisa É, trabalhar, a gente precisa estudar e a gente não tem tempo de ficar subindo na montanha para meditar. A gente pode fazer no nosso quarto a sim. nossa montanha. Basicamente, Exatamente. nossa mente, o É isso. nosso mar calmo. Eu gostava muito de olhar para o mar lá em Ubatuba, quando eu morava lá. Mas hoje o mar já está na minha mente. A interpretação é simbólica, né? Pessoal, desculpa, eu também esqueci de falar isso. Muito bonito. Então, eu não sabia que era até o 16. Eu sou muito ruim com números romanos. 17. 17, aí, tá vendo? Eu li só até o 15. Porque eu tô Não lendo. liga, não. Eu também sou péssima. Tem hora que eu chamo 4 de 5, 5 de 16, Pra por aí mim, vai. embaralha tudo, assim, eu não entendo. Gente, mas vamos ler. Vamos. Porque que aí a gente já acaba até o 17 e deixa até o final do livro para semana que vem. Beleza. Perfeito. A gente vai ler ou vai fazer uma interpretação? Vamos ler rapidinho. Você lê aí, Pronto. Albert. Posso São ler. 2 capítulos. Tô querendo mesmo ler essa parte. Então, prazer transitório. Deixa eu só ver aqui se tá. Prazer transitório. Piavaga. Aquele que se dedica ao improfícuo e não se dedica ao que é útil e esquece o verdadeiro objetivo da vida, a caça de prazeres transitórios, prepara o remorso de não ter seguido a melhor via, vigilância, atenção plena. Observa com serenidade o prazer e a dor. A ausência do que se ama é a dor e a presença do que não se ama é a dor. Evita pegar-te, seja o que for, pois não há sofrimento para os que, com serenidade, não se apegam nem têm aversão. Da afeição egoísta nascem a tristeza e o temor. Livres da afeição, não sentiremos nem tristeza nem temor. Do amor, apego, nascem a tristeza e o temor. Livre do amor, não sentiremos nem tristeza e nem temor. Da sensualidade, nascem a tristeza e o temor. Livres da sensualidade, não sentiremos nem tristeza nem temor. Dos desejos, dos sentidos, nascem a tristeza e o temor. Quem deles se liberta, desconhece a tristeza e o temor. Da cobiça nascem a tristeza e o temor. Quem dela se liberta, desconhece a tristeza e o temor. O mundo estima aquele que possui virtude e sabedoria, que segue a doutrina, o caminho da perfeição, cujas palavras são verdades e faz o que lhe cabe fazer. Aquele com determinação mantém a mente firme, que está liberto dos prazeres sensuais e vai contra o corrente das paixões da vida terrena, está na fronteira inefável do nirvana. Assim como é recebido com alegria pelos amigos e parentes, o que retornou não é salvo, o que retornou são e salvo após longa ausência, assim também recebe o mérito das suas boas ações em outra vida, né? Assim como recebido com alegria pelos amigos.
Aí acabou. Você poderia ler o rodapé, que é muito interessante para o entendimento. Tá. O amor. Peraí, gente. O amor é uma das ideias essenciais da ética budista. O amor universal é o que deve ser cultivado, isto é, o amor incondicionado a todo ser vivo, não o amor egoísta, amor apego. Aqueles que se opõem à corrente pela qual a humanidade se deixa arrastar, a corrente das ideias errôneas relativa à natureza da existência e dos erros de conduta por elas ocasionados. Eu pedi para você ler porque aqui no 103 ele fala assim, do amor nascem a tristeza e o temor, mas esse amor aqui que ele está falando é o amor apego, Uhum. não é o amor universal. Livre do amor, não sentiremos nem tristeza nem temor. Oi? É até interessante que tem uma monja, Tenzin Palmo, que ela fala sobre isso, que o apego, ele não é o amor genuíno, mas ele é o amor próprio. Esse amor-apego é o amor por mim mesmo. É o que essa monja diz. Eu vejo o amor por nós mesmos, né, como um todo, o amor universal, que ele é incondicionado a todos os seres vivos. Ela pode ter falado, só para a gente entender, né, que existe um amor egoísta, um amor por nós mesmos, um amor com apego, mas que existe um amor que transcende as nossas condições físicas, nossos aspectos, existe um amor primordial, que é o amor universal. Bom, eu também fiz um resumo. Eu faço sempre resumo. Cada verso tem alguma coisa para falar. Tem. Falar do prazer. Prazer transitório. Oi? Não, eu quis dizer que ele falou muito dos prazeres transitórios. Isso, prazer transitório. O que é transitório? Aquilo que tudo passa, né? Aquilo que não tem uma existência para sempre. Que o nosso sofrimento vem da nossa concepção de apego, né? A essa permanência, que é ilusão. Essa permanência de que tudo vai permanecer, né? Até os nossos sentimentos, as nossas ideias, convicções, elas são impermanentes, a gente muda a todo instante. Ele vai falar que o prazer na impermanência, né, é a dor. Por quê? Porque você tem prazer com aquilo que vai desaparecer, que está prestes a desaparecer, está rumo ao desaparecimento. O que evita essa dor é a atenção plena, a gente perceber a visão correta, aquele caminho óptimo lá que a gente estudou, a visão correta, pensamento correto, fala correta, e a atenção plena, a atenção correta, né, seria o caminho junto com meditação, e junto com meditação é meditar, refletir, ter essa atenção. E junto com ética também, né, fala correta, pensamento correto, né. No 110, fala que é observar a construção mental do que é prazer ou dor. A gente precisa observar como a nossa mente constrói o prazer e a dor a um determinado objeto. Por exemplo, eu estou olhando para essa caneta, eu posso sentir muito prazer ou muita dor, dependendo da construção mental que eu fizer dessa caneta. Por isso que a gente tem que ter a atenção plena, que a gente vai estar sempre percebendo essas oscilações da mente e essas construções mentais que a gente faz, e que essas construções mentais são, às vezes, ou a maioria das vezes, são ilusórias, porque a gente não tem essa atenção, esse conhecimento de que as coisas são impermanentes, está rumo ao desaparecimento, e a gente, como posso dizer, classifica essa caneta como boa ou mal, conforme o que nós pensamos, conforme a nossa construção mental, e isso é sofrimento, tá? O desapego é o amor por si e pelos outros. O desapego é o amor universal, é o contrário do amor-apego, né? Que isso está esclarecido no verso 111. No 112, ele vai falar a diferença entre o amor e o apego, o ego. Como eu já expliquei, o amor a gente ama, né, mas sem o apego, sem se agarrar, e esse agarramento, esse possuir, não nos possibilita ver outras possibilidades da nossa vida. O verso 115 vai falar que a gente deve ser atento aos sentidos, né, tato, visão, paladar, esses 5 sentidos que a gente tem. E o 118 vai dizer que a gente deve ir contra a corrente das nossas emoções, a atenção plena. Aí aqui, Albert falou que
aquele que se opõe à corrente corrente pela qual a humanidade se deixa arrastar, né? Quando a gente se destaca no mundo porque a gente não responde com ódio, o ódio que a gente recebe, e a gente responde com amor, o ódio que a gente recebe. É ser feliz entre os que nos odeiam. Esse é meu resumo. É até interessante a nota, pelo menos da tradução que eu tô lendo, que fala sobre esse contracorrente, que é como se fosse um rio descendo de uma montanha. Você pode escolher descer o rio e ir com a corrente, ou subir e ver a nascente desse rio. E a nascente seria o Nirvana. O pensamento oriental tem muito disso, né, de você seguir o fluxo da natureza para você não, para você alcançar a felicidade, né, a alegria. Uma instância menor seria a alegria. Você seguir o fluxo da natureza como um rio mesmo. Que se você nada contra a corrente, você está indo contra a natureza, né? Mas aí também, no sentido de que todas as coisas, mesmo no caos, elas se encaixam. Ou seja, nasci para nadar para alguma coisa negativa, né? Não necessariamente. Você está sendo testado o tempo todo nesse mundo de prazeres transitórios e cabe ao sábio, né, praticar a vigilância. É uma eterna batalha. Eu acho que o capítulo todo, para mim, se resume aqui nesse. Não sei se você pode falar isso, se não é um pecado falar isso, né? Essa parte que observa com serenidade o prazer e a dor. A ausência do que se ama é a dor, e a presença do que não se ama é a dor. Eu fiquei até travei aqui na hora que eu li, voltei e li também aqui de novo. Ele traz a reflexão sobre a questão do desejo, né, do prazer e da dor. Esse verso isolado vai fazer isso, né? O sábio observa com serenidade o prazer e a dor, e sabe diferenciar e fala a questão dos desejos. Esse parágrafo, esse verso todo aqui fala para mim questão de desejar também. Perfeito. Mas nesse capítulo que a gente está falando da correnteza, a gente está falando da correnteza das ideias errôneas, né? A gente não deixar se arrastar por essa correnteza pela qual o curso da humanidade está, e não pela correnteza que a gente percebe que o fluxo da vida é esse, de permanência, a gente deixar, né? Não ser abalado por essa correnteza. Também é válido esse pensamento, mas aqui está falando, existe duas correntezas. A correnteza de que da natureza da nossa vida, a gente deve deixar fluir, né, tudo da nossa vida como uma corrente, como para lavar a nossa vida, né, a gente ir pela corrente e renascer. Das e paixões. Também está falando da gente não ir à corrente das ideias errôneas, né, que a humanidade está engajada a ser arrastada. A gente deve ser firme no sentido de ideias errôneas, entendeu? Uhum. Ele fala que a corrente das paixões da vida terrena está na fronteira do inefável nirvana. Isso, exatamente. Ele está na fronteira e não alcança, né? Quando eu tava lendo, eu até fiquei pensando por que usou a palavra inefável. Porque inefável significa aquilo que não pode ser nomeado. Uhum. Eu pensei sobre isso, não consegui chegar a uma resposta também. É além aquela outra palavra, além da transcendência, é o inefável, para mim, né? Pelo que eu estudei. Mas, assim, aí na verdade, eu li o que o verso todo de novo, ele fala, né, aquele que com determinação mantém a mente firme, está liberto dos prazeres sensuais e vai contra a corrente das paixões, da vida terrena, está na fronteira do inefável nirvana. Eu falei aqui, né, a pessoa chega na fronteira e não atravessa, mas no verso todo ele quis dizer que o sábio, né, aquele vigilante, que com determinação mantém a mente firme, está longe dessa corrente. Então, quando eu falo corrente, sempre vai ter o positivo e o negativo, né? Não dá para separar. Não, como eu disse, né? Não polariza, a questão é o caminho do meio sempre. E aí o inefável, para mim, Bia, é isso. Algo que é além do transcendente, algo inexplicável, né? Inomeável. Interessante. Só quem atinge
sabe o que é, né? Não tem como transferir. Ele Por isso não mesmo. consegue transferir, exato. Mesmo aquele que vai e volta, não consegue. Vamos pro próximo, então? Vamos. Eu só não entendi a questão do inefável. Qual verso é? Aqui eu acho que é só um reforço, né, do 218. 218. Eu acho que é mais um reforço do Nirvana, né? Como algo inefável, Ah, sim, é porque transcendente. outro nome para Nirvana é o inominável, né? O eterno, inominável, aquilo que não se dá nome. É um pouco da teoria do vazio. Dessa questão que não é inerente não tem existência inerente. Uhum. Vamos pro próximo? Uhum. O último capítulo é sobre a ira, né? Ele é pequenininho também. Vocês querem que eu leia? Alguém quer ler? Eu acho que fazendo o resumo já tá bom. Então pode ser. Eu acompanho vocês. Pronto. Vou fazer meu resuminho aqui, como sempre. 17, não se apegar a ilusões, é uma coisa muito que a gente já vem estudando. Também eu correspondo como a alegoria de Platão. Platão está vencendo aqui o debate, hein? Eu pensei uma hora aqui, mas eu falei assim, Platão, o Vini já trouxe. Isso. Também reforça o freamento dos pensamentos que vai na correnteza, a gente vai contra a corrente, a gente freia esses pensamentos, né, com atenção plena. E também esse verso eu fiz muita ligação com a oração de São Francisco de Assis, que fala aonde houver ódio, né? Deixa eu tentar aqui pesquisar. Pode falar, alguém. Como eu não vi, né? Tô vendo aqui, deve falar sobre a ira, né? O ódio, igual você falou no começo. Exatamente. Quando a gente percebe que tem a atenção plena, a gente não se deixa levar pelo pensamento de ira, né? A gente para, a gente freia esse pensamento, a gente tem atenção plena. E eu fiz muita ligação com a oração de São Francisco de Assis. Ele vai dizer assim: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. E isso não contradiz ao estudo que a gente está falando aqui. É realmente isso, de onde tiver ódio, a gente vai levar o amor, ser feliz entre os que nos prejudicam, aqueles que nos odeiam, né? É justamente isso. Eu encerro minhas palavras com essa oração mesmo. Obrigado. E é tão difícil, né? Não odiar, não ter ira, assim como não desejar. Será a ira um desejo contra o outro? Lá no grupo, não sei se você acompanhou, Albert, eu acho que foi uma época que você estava meio ausente, mas a gente conversou bastante sobre isso. Eu, pelo menos, eu acho relativamente mais fácil do que, por exemplo, não ter desejo. A gente comentou lá, por exemplo, se alguém te ofende, sei lá, você tá no supermercado, alguém vai e te xinga, ou esbarra em você e te xinga. Uhum. Se você reage àquilo, você vai piorar a situação. Então, assim, de um ponto de vista lógico, não tem muito sentido você brigar. Mas a gente consegue aprofundar também. Se a gente pensar, por exemplo, a pessoa talvez está tendo um dia ruim, ela pode estar estressada. Então, assim, a gente começa a entender. Ou se a gente aprofundar mais e pensar, por exemplo, a pessoa está na ignorância. Eu, que sou uma pessoa que usa o raciocínio, para que eu vou piorar a situação da pessoa? A Uhum. pessoa que está na ignorância, ela não precisa de, né, da gente prejudicar ela, não precisa de mais ódio, precisa de amor, compreensão, esclarecimento.
Então, assim, no mínimo, a gente fica na nossa, né? Não briga com a pessoa. E eu dei um exemplo que eu tirei da professora Lúcia Helena. Ela fala, se você está no meio da rua e um cachorro começar a latir para você, você Você não vai. late de volta. Você ignora, é um cachorro, é isso que ele vai fazer, né? É uma E, boa comparação. sim, então assim, aí ela fala, você vai deixar outra pessoa determinar o jeito que você age? Não vai. Eu vou só contar uma história aqui. Uma das pessoas que eu mais admiro no mundo é o Gandhi, Mahatma Gandhi. E antes dele ser, na verdade, isso faz parte da formação dele, o que acontece? Ele era um indiano rico que ele estudou na Inglaterra. Aí ele estudou na Inglaterra, para quem não sabe, a Inglaterra era dona de metade do mundo, né, por uns 3 séculos. E aí a Inglaterra era dona da África do Sul, da Índia, né, além de outras coisas. E os ingleses, que eram donos lá da África do Sul, eles traziam indianos para a África do Sul para trabalhar lá, porque era mais barato do que pagar os sul-africanos. Então tinha um preconceito muito forte por parte dos sul-africanos contra os indianos. E Gandhi foi lá, ele foi como advogado. Aí quando ele viu essa situação, né, ele ficou indignado, ele lutou pelo direito dos indianos. E foi aí que começou, né, que ele saiu da vida de ser um advogado, que ele podia virar um milionário, bilionário talvez. Ele já era de uma família rica. Em vez disso, ele foi lutar pelos direitos sociais. E teve um episódio que já tinha essa discriminação muito forte dos sul-africanos, dos ingleses contra os indianos. E um episódio foi mais ou menos assim, eles conseguiram autorização para trabalhar na África do Sul, os indianos, só que eles tinham que passar por autorizações do governo, né, parece que eles estavam fazendo trabalho ilegal aí para legalizar. Aí o governo botou algumas pessoas indianas, asiáticas, não era só indiano, eram vários asiáticos também, né? Aí eles botaram as pessoas para administrar, até porque eles falavam a língua, né? E o que que aconteceu? Os indianos começaram a exigir propina dos outros indianos. Então o cara tá indo para a África do Sul para trabalhar porque não tem dinheiro e chega lá e um próprio indiano, né, não basta o preconceito dos ingleses e dos sul-africanos, ele ainda tem que passar por uma maldade na mão dos próprios indianos. Então Gandhi, ele denuncia essas pessoas. E o que que acontece? A corte não quis condenar, porque eram servidores públicos. Mas como teve esse esquema inteiro, teve publicidade, o governo decidiu demitir todo mundo. Passou um tempo e essas pessoas que antes eram servidores, recebiam propina, elas começaram a passar dificuldades, começaram a passar fome. E elas foram procurando emprego, não conseguia, até que enfim conseguiram um emprego. Só que o empregador condicionou a contratação deles a eles obterem o perdão do Mahatma Gandhi. Aí eles foram pedir o perdão do Mahatma Gandhi. Aí, assim, a postura dele foi muito bonita, que ele perdoou eles, ele não guardou rancor, guardou mágoa. E na autobiografia dele, ele fala, olha, que a gente não deve odiar as pessoas, a gente deve odiar os atos maus. Então ele mostrou muito amor para com essas pessoas. Ele foi lá, perdoou, conversou inclusive com o empregador que queria contratar eles, falou bem deles, indicou e eles conseguiram um emprego. Então eu acho que a gente tem que ter uma postura assim, não odiar as pessoas, mas odiar os atos maus. E se a gente pensa nisso, se a gente tem amor pelas pessoas, a gente não vai conseguir sentir ódio ou raiva de uma pessoa. Se a gente vê atrás o que está atrás desse ato. Uhum. E o ato é um ato, mas a pessoa é um ser humano, uma pessoa. Uhum. Era isso.
Eu concordo super com essa questão, né? A ira, quando você se deixa levar, né, por uma pessoa irada, você está dando combustível para a ira, né? É a mesma questão de se compartilhar qualquer outro sentimento. E é tão engraçado, teve uma passagem aqui que falou, que me deu a entender, né, não vou lembrar qual agora, que o negativo é sempre mais fácil, né? Tem uma hora que ele fala, né, viver na vida mundana é mais fácil do que viver na vida correta. Por causa disso, né? Observa a ira, faz a comparação com a ira. É tão fácil se contaminar como qualquer outro sentimento. As coisas negativas são tão mais fáceis de compartilhar. E o livro todo faz esse alerta, né? De sempre finaliza nos versos com a positividade, né? Para até tirar essa questão de negatividade. Ele fala muita coisa ali negativa, mas ele sempre complementa com a parte positiva para poder quebrar essa questão. Né? E teve um verso lá no início também do livro que ele fala, né, o ódio não se paga com ódio, se paga com amor. E o Gandhi estava ali, né, bebendo dessas fontes. Eu vi um filme do Gandhi uma vez. Ele entrou na frente de um tiroteio, assim, meio que numa guerra civil. Acho que talvez era até esse episódio que você narrou. Tem muitos anos que eu assisti um filme do Gandhi. Se vocês quiserem, depois eu conto a história dele. A história dele é muito bonita, mas muito triste também. É verdade que ele era meio racista? Já ouvi isso. Sim e não. O cara morreu com 78 anos, né? 78 anos a gente muda. Essa questão específica, no Legal. começo, os indianos, eles têm as castas. E o Gandhi era de uma casta alta. Era a segunda mais alta, a administrativa. E o filho dele quis casar com alguém numa casta mais baixa. E ele não deixou. Entendi. Só que depois ele se arrependeu. Ele teve vários filhos, né? Parece que aconteceu de novo. Ele deu a benção dele, permitiu. Então, Legal. assim, as pessoas mudam. Mas teve essa situação, sim. Eu acho que não sei se foi o mesmo filho e primeiro ele proibiu, depois ele deixou, ou se foram dois filhos diferentes, eu não estou lembrando. Faz tempo que eu lia sobre ele. Mas foi algo mais ou menos assim. Mas ele mudou de ideia depois. Vini, Bia, só ficamos nós, então. Pessoal, vou encerrar a gravação. Beleza. Beleza. Certinho. Até a próxima. Mas vamos terminar a gravação, mas eu ainda queria falar alguma coisa. Esperar.